Hoje nós estivemos na Escola de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul para um bate-papo com Estela Márcia Rondini Scândola, doutora em Serviço Social. A conversa foi conduzida por Maria Beatriz. Bom dia, nós estamos aqui na Escola de Saúde Pública com a minha amiga e irmã Estela Márcia Rondini Scândola, que vai conversar um pouquinho conosco sobre a sua história, a sua trajetória na questão feminista. Estela, bom dia, mais uma vez estamos aqui, né? Então, eu gostaria, Estela, que você fizesse um breve histórico, né, da sua trajetória enquanto militante do SUS, enquanto militante da luta pelos direitos sexuais de crianças e adolescentes, que você contasse um pouquinho da sua história para nós, por favor. Bom, eu costumo dizer que eu fui feita e amada em Itaporã, nasci em Dourados, porque não tinha hospital em Itaporã, e tenho um CEP em Campo Grande, porque eu falo que eu trabalho no mundo, né? O mundo é o meu lugar de trabalho. Eu venho de uma família bastante conservadora, papai era motorista de caminhão, mamãe costureira, muito católicos, apostólicos, né? Eu fiz toda a trajetória dentro da igreja e aos 17 anos eu fui num encontro de pastoral de juventude, na época de grupo de jovens, e conheci o documento de Puebla. O meu mundo naquele momento foi descoberto, foi revelado. Eu falei, cara, o mundo é isso mesmo, né? Então eu que vinha de uma visão bastante romântica sobre a sociedade, começo a perceber as desigualdades. Quando eu vim fazer serviço social ainda na ditadura, eu não gostava muito, eu gostei muito de fazer o curso, depois quando eu fui fazer as disciplinas não gostava muito, que era muito essa história do atendimento. Eu só vou mesmo me apaixonar pela profissão quando eu saio, eu me formo e vou trabalhar com crianças e adolescentes em situação de rua, com os catadores do lixão e as meninas da rodoviária. E aí é que eu vou me descobrindo sendo uma pessoa que não acredita mais só na atenção individualizada, mas eu quero construir movimentos. Então assim eu vou me engajar no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e vou me engajar no sindicalismo, na construção da CUT. Esses dois pilares vão me formando. O sindicalismo ainda é bastante machista, mas o movimento popular já é um movimento muito à frente do seu tempo, né? Vou conhecer o MOPS, o Movimento Popular de Saúde, também por dentro da igreja, das pastorais sociais, e é nesse mundo que eu começo a me perceber como uma mulher que quer entender o lugar das mulheres, onde é que as mulheres estão. E aí eu vou me perceber feminista. Olha, que lindo. Estela, a gente teve vários momentos de retrocesso e vários momentos de avanço, né? Como é que você poderia colocar essas lutas históricas que ainda a gente está caminhando? Então, é interessante que se a gente pegar em algumas sociedades antigas, a gente vai ter as mulheres e as sociedades matriarcais. Mas a gente não vai ter mais isso nessa era dos séculos que nós estamos. Nós só vamos ter sociedades patriarcais, e grande maioria delas no Ocidente, baseados no modelo judaico-cristão. Então, essa é uma marca que ela é indelével na nossa história. A luta contra o patriarcado, a luta a favor dos direitos das mulheres, a favor das mulheres começarem a conquistar o seu lugar nas sociedades. Então, essa é uma luta histórica. O lugar das mulheres que foi determinado pelo patriarcado e essa luta das mulheres para sair desse lugar e conquistar todos os lugares possíveis. Essa é uma questão.
Agora, a outra questão é que nesse modelo do patriarcado, a violência contra as mulheres, ela é uma marca dela. Então, por exemplo, especialmente a violência sexual. Se a gente pegar em todas as guerras, a violência sexual aconteceu. Em todos os processos de colonização, a violência sexual aconteceu. Em todos os processos de entrada das mulheres no tal do mercado de trabalho, como foi na Revolução Industrial, a violência sexual aconteceu. Então, a violência sexual, ela é uma constante no processo de todas as sociedades do mundo ocidental. Do mundo oriental, a gente agora começa a acessar os escritos, os registros. Ele tem um outro dado, porque também além da violência, no mundo oriental você tem escondida a violência a partir de uma tal de uma sociedade harmônica. Então você vai ter isso no mundo oriental, mas quem lê o que acontece na China, o que acontece no Japão, o que acontece na Tailândia, o que acontece, a gente vai perceber que essas mulheres também saem dos seus lugares, e a saída dos seus lugares pode ser de morte, pode ser de violência sexual. Agora é interessante que eu acho, Bia, que a gente precisa sempre lembrar, por exemplo, que o casamento foi para as mulheres uma condição de normalizar a violência. Então, por exemplo, quando as meninas portuguesas que estavam nos orfanatos eram trazidas para o Brasil para casar com os homens portugueses que aqui estavam, esse tipo de violência não é relatada, porque era a normalidade trazer mulheres brancas, meninas e mulheres brancas, na verdade mais meninas, para casar com os homens portugueses, para fazer com que os portugueses tivessem filhos brancos. Então, no Brasil, a gente vai ter isso, assim, várias levas de mulheres brancas sendo trazidas para casar aqui. Esse processo, por exemplo, não é relatado nem na escravidão, nem no tráfico de mulheres. Então, é importante, a gente sempre vai lembrar que a sociedade brasileira ela foi construída sob o mando da violência contra as mulheres. Certo. E como é que você vê, Estela, a questão da redução de danos na luta contra a violência? Então, eu acho que a melhor redução de danos que a gente pode dar na luta contra a violência é proporcionar um encontro de mulheres. Porque quando as mulheres se encontram, elas começam a discutir como é que elas fazem para se proteger. Esses dias eu estava discutindo assim, por exemplo, essas microviolências que nós feministas todos os dias recebemos. Como é que a gente faz para enfrentar a microviolência, que é essa assim, lá vem essa feministinha querendo falar as coisas. Como é que a gente enfrenta isso? A gente só vai conseguir enfrentar se as feministas se reunirem. Mas também eu fico pensando naquela mulher que não tem acesso à informação, que ela precisa ter o acesso à informação para saber o que ela faz com a violência. Porque nós também temos que ter esse cuidado. Quando uma mulher descobre que ela é vítima de violência, ela tem um sofrimento imenso. Porque aceitar que é vítima de violência é em si um sofrimento. É como a gente rasgar-se por dentro e dizer, eu também sou mulher e eu também sou vítima de violência. Isso é muito difícil. Então eu fico pensando sempre, Bia, como é que a gente trabalha com as mulheres na acolhida dessas mulheres, que elas possam pensar sobre elas e que elas possam pensar sobre a violência tendo a gente como companheiras delas. Eu acho que esse é um desafio imenso que nós temos a fazer. Ótimo. Gente, depois desse leve bate-papo com um tema tão importante, eu quero agradecer a Estela por estar compartilhar conosco o seu conhecimento, o seu horário de trabalho. Estela, fica para você as palavras finais, para você fechar. Eu acho que a Estela adora o poema, então assim, ela vai falar eu gostaria que ela falasse uma poesia. Eu não preparei uma poesia, mas eu quero dizer que a vida seja um pouco melhor para nós mulheres, que a gente possa se encontrar, mas sobretudo que a gente possa sonhar junto um mundo sem violência e que quando houver a violência tenha uma mão, um sorriso e um olhar acolhedor para nós.